e nas redes sociais da tua Rádio Alvorada. Obrigada por quem já está na nossa companhia e também quem vai chegar para um bate-papo legal hoje, né, Rosana? A gente já conversou sobre o Outubro Rosa, né, no mês passado, e por óbvio, né, traríamos aqui para a nossa programação também o Novembro Azul. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Camila. Bom dia a todos que nos acompanham. E sim, é a vez deles. Né? Falamos tanto sobre a saúde da mulher e agora a gente quer saber se o homem está melhorando. Porque a gente sabe que o homem, ele não costumava se cuidar tanto como a mulher. Isso tem mudado ou não é o que a gente quer saber hoje, Camila. E aí, já começou com uma treta, doutor Rodrigo Balodin. Bom dia! Que vai estar descosturando hoje essa treta pra gente. Tá nessa ainda, doutor? Bom dia, Camila. Bom dia, Rosana. Tá sim. Sabe que nós, homens, estamos evoluindo e melhorando, né, os nossos cuidados. Tanto o cuidado da saúde quanto o nosso cuidado estético. Então, nós homens, sim, graças a Deus, estamos indo num futuro próximo melhor. Né? A gente sabe que a gente tem a mulher por trás disso também, em bastante... Que obriga, né? Que obriga, você tem que consultar, você tem que fazer seus exames, porque é importante. Né? Para nós estarmos bem, nós precisamos cuidarmos da nossa saúde. Como é que eu vou cuidar da família? Como é que eu vou cuidar da esposa se eu não me cuido? E não é normal sentir dor, né? Isso é uma coisa que é bem importante também. Claro que a gente fala muito em exames preventivos antes da dor acontecer, mas a gente sempre tem que lembrar que não é normal sentir dor e que nesse sentido tem que procurar o médico. Me ajuda, doutor, fala aí para os ouvintes, especialmente para os homens, a importância de não deixar passar o tempo permanecendo com aquela dor durante muito tempo, porque isso, de fato, depois prejudica no tratamento. Isso. Então, o que a gente tem que pensar, né? O que é mais importante? Tu ter uma vida saudável ou tu ter dor? Ou tu ter alguma complicação? Então, assim, muitas vezes nós, homens, achamos que estamos bem. A gente não tem nada. Não, mas a gente tem alguma coisa. Por quê? Eu tô com dor. Por exemplo, eu posso estar com uma cólica renal. Isso pode piorar, eu posso precisar de uma cirurgia de urgência, eu posso precisar de uma UTI, ou eu não estou conseguindo urinar direito, aí tranca a minha urina, e aí eu não consigo, né, esvaziar a bexiga, eu tenho que fazer um procedimento. A gente sabe que às vezes o procedimento é o melhor tratamento, mas existem as épocas, existem as melhores partes para a gente fazer. Pensa assim, tu tá lá idoso, na melhor fase da tua vida, 70 anos, podendo curtir tudo o que tu fez, e aí tu não consegue, por quê? Porque tu tá de sonda. Porque tu não se cuidou lá atrás quando tu tinha 40, 30, né? E não só nós nessa idade, mas a gurizada de 13, 14, 12 anos, é importante consultar com o urologista. Pois é, porque geralmente na adolescência as mulheres, né, têm esse hábito de fazer uma primeira consulta, digamos, com um ginecologista. Isso. Tem acontecido isso também no consultório do urologista, que é a sua especialidade? Acontece, sabe? Pouco. Mas acontece. O que a gente vê? Muitas crianças encaminhadas do pediatra por fimose, e aí esses pacientes vêm, tratam, às vezes precisam de cirurgia, às vezes não, e a gente consegue manter o acompanhamento. São poucos que vêm por livre e espontânea vontade, assim, tipo, eu achei uma coisa estranha. Vem, mas é menos do que a gente gostaria que fosse. A gente gostaria que fosse muito mais. Está aumentando, né? Eu lembro, no meu primeiro ano aqui em Marau, devo ter atendido um ou outro, assim. E cada ano ele vai aumentando. Cada ano os homens vão criando mais cuidados com a sua saúde, estão vindo desde jovem. Às vezes vem só para tirar dúvidas sobre relação sexual. Porque vai tirar com quem? O que não é ruim. Porque não é ruim, é bom, porque a gente consegue explicar sobre o uso de preservativos, sobre os tipos de ISTs que tem. Então a gente consegue fazer um tratamento diferenciado e desde pequeno. Não só tratar, por exemplo, lá uma IST que ele teve. E sim, eu vou cuidar para ele não ter. IST, vamos lá. Infecção sexualmente transmissível. Antigamente é conhecido como DST. Então a gente teve uma mudança de nomenclatura para IST. Né? Então, que é a infecção, né, sexualmente transmissível. Mas não se usa mais DST, então? Pelo menos nós, urologistas, não mais. Né? Outros especialistas acho que vão acabar com o tempo também mudando, mas
sempre ficou no geral DST, então eu acho que... Porque daí, como doença sexualmente, né? Às vezes é só uma infecção. Agora, quais são os principais casos que tu atende lá no consultório? O que mais os homens vêm lá para serem tratados ou com dúvidas? O que a gente tem mais, assim, disparado é próstata, problema para urinar, mas algo que está crescendo bastante é disfunção erétil e ejaculação precoce. Isso é importantíssimo. Isso é e importantíssimo. eu vou ter que trazer agora uma informação que eu obtive. Eu quero saber se isso é realmente uma realidade. Mas muitos jovens têm tomado remédios para disfunção erétil. E fiquei sabendo que também algumas pessoas têm tomado remédios sem necessitar, de fato, ter uma prescrição médica para isso. Isso é realidade? Isso é realidade e acontece bastante. O pessoal mais jovem costuma usar tadalafila de 5 miligramas. É esse o nome. Então, esse assim, medicamento, o que ele faz, doutor, por favor? O que ele faz? Ele faz uma vasodilatação dos vasos sanguíneos, principalmente do pênis, onde ele facilita o paciente que tem problema até uma ereção melhor. E qual que é a diferença com o Viagra? Oi? Qual que é a diferença com o Viagra? É só o tipo. O Viagra é sildenafil e a tadalafila é tadalafila. Daí tu tem os nomes comerciais. Por exemplo, o Viagra é um nome comercial. Tadalafila, a gente tem o Tada, tem o Ziad, tem o Dali, tem o Cialis, tem um monte. O que muda é a posologia. O sildenafil de 50 e de 100 é para disfunção erétil. O paciente toma 1 hora antes da relação. Tadalafila de 5 é para aquele paciente, por exemplo, eu uso paciente diabético, que eu sei que ele vai ter problema lá na frente. Paciente tabagista, eu sei que vai ter problema lá na frente. Metade dos pacientes que tiveram Covid vão desenvolver disfunção erétil. Né? Isso então é importante. Então a gente vai ter que cuidar. E a coisa importante também da disfunção erétil é o seguinte: é uma predisposição para um evento cardiovascular entre 7 a 10 anos. Então esse paciente ele tem que ir no cardiologista. A gente orienta, porque daqui 10 anos ele pode ter, por exemplo, um AVC ou um infarto. Então isso é muito importante que a gente alerte que não se pode usar esse tipo de medicamento sem uma prescrição médica, sem um acompanhamento? Isso, sem avaliar com o urologista, sem ter uma ideia se ele realmente precisa, não tem necessidade. Por quê? Porque tu vai precisar talvez lá na frente. A gente sabe que a medicação, ela assim, eu tenho dor de cabeça, eu vou lá e tomo, é só na hora da dor. Eu não vou tomar fixo porque ele vai me trazer algum problema. Eu vou precisar dele lá na frente, ele pode não funcionar. E a gente sabe assim, os guris eles usam isso ali com bebida de álcool. Mas aí não exige a apresentação de uma receita? Não, tu vai na farmácia, tem medicações que tu consegue comprar sem receita. Esse é um... Isso é ruim, né? Isso é ruim, às vezes é trocada também a tua prescrição, o que é horrível, é pior ainda. Eu te prescrever uma medicação e ser vendida outra dizendo que é parecida. Não é parecida, nunca vai ser. Não tenho nada contra, nada a favor de laboratórios, mas o que me importa é o paciente. Então eu te prescrevo uma medicação X, eu quero que tu use aquela, porque tu está me procurando, eu tenho formação para isso. Eu não quero que ninguém troque essa receita. Quem vai trocar sou eu. Eu não troco receita de colega profissional. Agora eu não quero que ninguém troque a minha. Mas aí você fala, doutor, que prescreve para os pacientes, né? Tanto um quanto o outro. Essas pessoas que têm usado sem acompanhamento médico, né? Para melhorar o desempenho ali na hora. Por que você entende, assim, o que tem desencadeado essa dificuldade? O que acontece? É uma porta de entrada para ele começar a usar, por exemplo, o testosterona injetável daqui a pouco, que vai dar problema mais forte no futuro. Então, o que a gente vê? Quando ele precisa usar o remédio, é uma coisa. Ele está precisando, por exemplo, ele pode ter uma disfunção erétil por ansiedade. Ele não consegue, às vezes é uma namoradinha nova, não consegue. Então, assim, naquela hora ele pode precisar. Mas os guri novo, 18 anos, não tem disfunção erétil. E eles tomam a medicação. Mas não tem mesmo? Muitos não têm. Os que têm, tem que vir constar porque existe. Existe por, geralmente, ansiedade, nervosismo. Mas se tu não tem e tu toma, não vai funcionar tão bem. Então tem gente que não tem e está tomando. Isso. Tá. Com bebida alcoólica, por que dá um barato? Porque assim? O que acontece? A bebida alcoólica é um depressor do sistema nervoso central. E a bebida alcoólica vai fazer com que tu não tenha uma ereção tão boa. Por exemplo, tu toma tadalafila, ele vai te dar uma ereção. Ele vai te ajudar. Tu
tu é jovem, tua circulação tá boa, ele vai fazer uma vasodilatação, vai dar a falsa resposta que te ajudou. Não, aquela ali é tua ereção mesmo. Só que junto com o álcool ela piora. Então, se tu vai usar uma coisa que tu não precisa. Então não dá não é por... Não dá um barato, não ajuda assim. Como... não, ele ajuda psicologicamente, daí sim. Né? Por quê? Porque tu tomou bebida de álcool, baixou a ereção, tomou medicação, melhorou a ereção. Se tu não tivesse tomado álcool, a ereção estava boa. Agora, isso é muito preocupante, doutor, porque a gente ouve muito, né, que os jovens têm feito esse uso indiscriminado do tadalafila, né? Isso. E então a gente faz esse alerta, especialmente, né, nesse momento aqui, a gente tá para falar sobre a saúde do homem. Mas a gente tem que né? se cuidar de outras partes também. Exatamente. Outras partes, aqui falou sobre o risco do cardíaco também, né, que o uso do medicamento pode ocasionar. Então, bem importante a gente fazer esse alerta. Agora, Novembro Azul também trata sobre a saúde do homem como um todo, mas especialmente sobre a próstata, que é o que tu mais atendes lá. Conta pra gente como as pessoas chegam até você, quais são os principais problemas que eles relatam no consultório. Isso, o que o paciente ele acaba vindo procurar por um problema miccional. Ele notou que ele não urina direito, levanta mais à noite, termina de urinar, está gotejando demais, está molhando muito a cueca, ou ele cada minuto tem que ir no banheiro. Né? A maioria, a frequência urinária aumentada. A maioria ele vem por algum problema assim. Alguns já vêm, eu tenho histórico de câncer na família, meu avô, meu tio, eu tinha um amigo, tive um vizinho que teve, então o homem ele está focando melhor assim nessa parte dos cuidados, mas principalmente o cuidado miccional, assim, que ele vê que começou a alterar, não era como ele era antigamente. Esse é um sinal de alerta. Esse é um sinal de alerta que a gente tem que procurar. Se a gente for pensar a próstata, nós temos 3 patologias prostáticas: hiperplasia, prostatite e câncer. Hiperplasia e prostatite, elas dão sintomas. Ou seja, eu vou apresentar alguma coisa. Meu xixi vai ficar mais fraco. Hoje eu levantei 5, 6 vezes de noite, não mudei nada do meu hábito hídrico e eu levantei mais vezes. Eu estou notando que está ficando ruim. Eu procuro atendimento porque eu sei que eu tenho alguma coisa. Eu estou lá com uma ardência miccional, uma dificuldade de fazer xixi, daqui a um pouco eu estou com uma prostatite. Mas o câncer de próstata, ele é assintomático. Ou seja, ele não dá sintoma nenhum. Quando ele der sintoma, geralmente é metástase. E que tipo de sintoma? Dor óssea. O paciente tem dor nos ossos. Tá? Todo o esqueleto axial nosso, toda a parte aqui, fêmur. Seria o primeiro sintoma, o mais comum. Mais comum da metástase. E aí já tratamento bem paliativo. Avançado. Aí é só um tratamento para mim deixar esse paciente 1 ano, meio ano, com uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Porque não há solução, não há tem cura. Não tem mais cura. Se a gente for ver... É muito agressivo o câncer de próstata. Ele é agressivo. Quando ele aparece, ele demora para ser agressivo. Ele tem alguns anos. Então, assim, esse paciente que ele tem o diagnóstico de câncer de próstata, daqui 10 anos, 12 anos, 5 anos, 8 anos, ele pode apresentar metástase. Ele pode demorar um pouquinho. Tudo depende do grau histopatológico do câncer. Ele pode ser, ele não é assim, a gente não precisa correr. Por exemplo, eu atendi o paciente, ele está com um câncer, eu vou encaminhar ele, eu vou fazer algumas coisas para ele melhorar pós-tratamento. Então eu tenho tempo, eu consigo direcionar melhor ele assim. Eu não preciso sair correndo. Diferente de, por exemplo, o câncer de testículo, que tu diagnostica hoje, eu estou operando amanhã. Então, o câncer de próstata, ele tem essa particularidade, ele é agressivo, ele é o que mais mata, mas a gente pode ir com calma com ele. Calma, eu digo, a gente tem 1, 2, 3 meses para se organizar e tratar direito. Então, o mais importante, eu tenho que procurar ele, eu tenho que fazer exames, porque ele é assintomático. Agora, uma coisa que eu acho interessante, tu falou da prostatite. É uma inflamação da próstata. Isso. Ela pode evoluir inflamação da próstata para um câncer de próstata ou não? É difícil. O que ele acaba fazendo? Essa prostatite, tu pode ter ela cronicamente, o teu PSA ele vai subir, né? Ele vai cada vez, ele vai subir um pouquinho, e a gente faz uma ressonância, e a ressonância pode dar uma alteração, que ela tem uma classificação que se chama PIRADS, só para o pessoal saber. Tá? E ela pode dar um PIRADS 4, que a gente já, é câncer de 4 ou 5, que tem uma chance de ser câncer de próstata. Eu faço a biópsia e é prostatite crônica. Então, ele é difícil ela evoluir. Até pode. Medicina
né? Uma caixinha de surpresa. Mas às vezes ela é um fator de erro que a gente acha que é um câncer, mas é uma prostatite crônica, o que é melhor. Mas a prostatite, ela incomoda, porque ela pode te dar sintomas de infecção urinária, até sintomas de infecção no testículo, no epidídimo. É comum, né? É comum, é bem comum. Nós, homens, temos mais prostatite, orquite, epididimite, do que propriamente infecção urinária, que afeta mais a mulher. Interessante. Falando ainda da prostatite, o exame do toque em si, ele consegue diagnosticar uma prostatite? Até a gente consegue, porque a gente no toque, o que eu procuro? Sentir o tamanho da próstata, o volume que ela tem, se ela é um toque macio ou não, se ela não tem nenhuma nodulação. Geralmente, quando eu faço toque que o paciente tem prostatite crônica, eu sinto que a próstata dele é um pouquinho mais irregular, ela é macia, mas ela não é tão macia quanto o normal. Né? Por exemplo, a gente pode pegar o nosso dedo e palpar assim, esse seria o toque de uma próstata normal. Quando eu palpo essa parte aqui do osso, opa, peraí, isso aqui é um nódulo. Isso aqui pode ser um nódulo de prostatite ou de câncer, né? Mas eu consigo notar, às vezes, que a próstata... Qual o tamanho de uma próstata? Geralmente, em torno de uns 25 gramas. Dá umas 2 a 3 polpas digitais. Né? Tu consegue tocar, tu sente. E a gente tem próstata que pode ir até 200, 300 gramas. Isso o paciente vai ter do sintoma, a gente vai organizando. Mas o toque é rapidinho ali, é questão de 5 segundos, PSA e toque, o paciente está garantido ali, que está tranquilo, ou que a gente tem que continuar a investigação. Em relação à próstata, então, doutor, para que a gente não chegue naquele estágio que é irreversível, né? É só prevenção mesmo, sem sintoma, procurar o urologista. É isso aí. A próstata, ela tem essa particularidade, né? O diagnóstico do câncer de próstata, ele é porque prevenção secundária, ou seja, o toque e o PSA. O paciente vem consultar. Sem o outro. Eles andam juntos, tá. São amigos. Porque é importante. Vai haver aquela pessoa que talvez não se sinta tão confortável de fazer o toque. Isso, às vezes a gente tem pacientes que não querem fazer o toque. Eu converso com eles e explico, olha, então, não fizemos hoje, tá? Vamos fazer o PSA, conversa em casa com a família, traz aqui a esposa, eu te explico por que é necessário, tá? Por que tu tem que fazer o exame do toque? E que não tem nada que substitua. Não tem nada que substitua, que não é nada do que o pessoal fala, faz, depois tu vê, ó, tá tranquilo, tá bem, até o ano que vem, tem um período. Né? Então, assim, o que a gente pensa do câncer de próstata? Cuidados gerais, alimentação saudável, praticar esportes, mas o mais importante é procurar o urologista e fazer essa prevenção, que a nossa prevenção é o diagnóstico precoce. Por quê? 95% dos cânceres que eu pego em estágio inicial, eu posso curar. É bastante, né? Mas é importante que se diga que é assintomático, né? Por isso que não vai descobrir, às vezes, por um sintoma que está sentindo. Isso. Então, por isso que talvez seja um pouquinho mais difícil a pessoa procurar um médico sem estar sentindo algo. Ela não sente nada. Eu só quero fazer o exame. O nosso pensamento de homem é assim: fiz 45 anos, tenho um histórico familiar de câncer de próstata na família. Vou consultar com o urologista, fazer o PSA e o toque. Não sinto nada. O meu sentir, nesse caso, é a minha história familiar positiva para câncer de próstata. Sim, mas e quem não tem história? 50 anos de idade. Até os 75. Depois, nos 75, a gente senta e conversa. Por que nessa faixa etária é que se tem mais câncer de próstata? Explica para nós quais seriam os sentidos. Tem a ver com a questão até de hormonal? Questão hormonal, questão nossa genética. O câncer de próstata, ele tem muita influência genética. Né? Tanto que a gente tem muito mais homens com câncer de próstata com histórico familiar do que homens que nunca tiveram, mas pode acontecer. Genética, testosterona, nossa parte alimentar. Testosterona. Hábitos. Quando a gente fala do hormônio masculino, né, precisa-se ter uma atenção com exames relacionados aos hormônios masculinos? Assim como as mulheres têm esse cuidado com os hormônios femininos. Tanto que a mulher ela chega na menopausa e nós, homens, chegamos na andropausa, onde vai ter uma diminuição na nossa produção de testosterona. Então, o que a gente faz? Às vezes a gente está muito cansado além do normal.
né? Ou a gente está sem vontade de fazer as coisas. Às vezes a gente até pode ter um pouco de disfunção erétil. Eu vou lá, faço uma check-up hormonal. Opa, tô com os hormônios baixos. Só com o exame de sangue? Com o exame de sangue. Tá. A gente conversa, faz a anamnese e faz o exame de sangue. A disfunção erétil, ela não está ligada à testosterona propriamente dita. Eu posso ter uma testosterona alta e uma disfunção erétil. Uma testosterona baixa e sem disfunção erétil. Mas ela está ligada à nossa libido, à nossa vontade de sexo. Então, o paciente que tem a libido baixa, ele vai ter provavelmente uma disfunção erétil. Porque ele não tem vontade. Ele tá apático, está cansado, ele não quer fazer mais nada. Nem de trabalho. Então, ele precisa repor testosterona. Claro, tudo com cuidado do urologista para ter uma reposição boa. Por quê? Porque a reposição de testosterona bloqueia a nossa hipófise na produção de FSH-LH e bloqueia o nosso testículo de produzir testosterona, porque eu estou te dando testosterona injetável. Sim, de graça. De graça. Aí, provavelmente, o teu testículo pode parar e não produzir mais. Só que depois tem também o espermograma. O paciente pode parar de produzir esperma. E às vezes o paciente que faz reposição de testosterona, ele fica infértil. Olha, isso é muito importante. Ele não pode mais ter filho, não mais ter filho. Aí a gente vai avaliar, ele não volta, o testículo não volta mais a produzir espermatozoides. Fica preguiçoso. Fica preguiçoso. Ele para e não produz mais. Aí nós temos que partir para quê? O paciente quer engravidar, fertilização in vitro. Então, assim, não é só fazer o hormônio para ir, a gente sabe, para ir para academia e ficar fortinho. Isso tu vai ter uma resposta ali. Depois vai vir as consequências lá na frente. É bem perigoso, assim. O uso hormonal, especialmente em academias, de uma maneira também que não se deveria fazer, é bem comum, não é mesmo, doutor? E a gente vê bastante, assim, a gente não julga ninguém por usar, né? Mas não usa, sabe? Assim, vai ali normal, faça as atividades físicas para ser saudável, não utiliza, porque assim, tu tá saudável por fora, mas por dentro o teu tempo de vida ele vai decaindo, né? O tempo de vida da pessoa pode decair. Claro, porque tu imagina se o coração, ele vai começar a ficar hipertrófico. Para tu infartar durante um treino é rapidinho. Tu vê os halterofilistas, muitos acabam morrendo às vezes por infarto cardíaco do miocárdio. Porque o coração não aguenta, né? O coração não consegue bombear mais. E a gente sabe o que acontece. Então, é ruim, né? Tem vários tipos de tumores tu pode apresentar, né? Por causa do uso da testosterona, né? Então, não vale a pena utilizar assim para ter uma aparência física um pouquinho melhor. Assuntos polêmicos, hein, Camila? Anteriormente nós falávamos e eu acabei não conseguindo falar na hora sobre a Covid, né? Que você falava dessa relação da Covid. Sim. O que explica isso? Porque o Covid ele afeta a parte vascular nossa do corpo, ele faz uma reação inflamatória vascular sistêmica. Então ele vai afetar a microcirculação peniana. E aí ele vai matar essa microcirculação, vai fechar, vai bloquear ela, e aí o paciente ele vai desenvolver disfunção erétil. Isso ocorre em qualquer idade? Em qualquer idade. Ele acaba antecipando, né? Por exemplo, eu teria disfunção erétil com 60, eu começo a ter com 50. E às vezes a gente vai lá ver e o único fator de risco que o paciente teve foi o Covid. Ele não tinha nada, não tem diabetes, não tem nada, o cara é atlético, os exames todos normais, né? Tu faz um ultrassom Doppler do pênis, a circulação tá baixinha, tá ruim, e ele, mas isso aqui foi depois do Covid, pronto, tá respondido ali, e aí é tratamento. Eu lembro que, porque nós estamos talvez focados aí a próstata, né, a disfunção erétil, porque são assuntos também mais polêmicos, como a Rosana falava, mas eu lembro de uma conversa que eu tive contigo também em relação ao câncer de bexiga. Isso. E o tabagismo, né, segue sendo o principal fator. O principal fator de risco para o câncer de bexiga é o tabagismo. Esse disparado. Depois, indústria do benzeno, o pessoal que trabalha em posto de gasolina, petróleo, indústria química, de tintas. Né, o câncer de bexiga, 50% é tabagista. E é também, né, um quadro que é frequentemente... É frequente, é grave, é gravíssimo. Apresentado em consultório. O paciente ele vem com qual queixa? Sangramento na urina. Ele enxerga. A hematura é macroscópica. Eu vejo o sangue. Opa. Eu tenho que descartar. A primeira coisa minha é descartar. Fumo, sou tabagista. Ultrassom de bexiga, ver se não tem tumor. É a primeira coisa. Eu já penso nisso ali.
Eu tenho que explicar para ele, dizer assim, nós vamos fazer o exame, procurar ver se tem uma lesãozinha na bexiga, porque é complicado eu falar assim, eu tenho que descartar câncer de bexiga. Às vezes o paciente chegou ali em 15 minutos, eu digo que pode ter um câncer de bexiga. Sim, é complicado, bomba, né? É uma bomba que cai no colo do paciente ali, né? Eu nunca tive nada e realmente, de repente, eu estou fazendo xixi com sangue. Então é complicado, mas o tabagismo é o principal. E o tabagismo passivo dos familiares que residem junto com a pessoa que fuma também aumenta a chance dessa pessoa ter câncer de bexiga, né, do familiar. E é mais comum em homens o câncer de bexiga? Mais comum em homens e depois em mulheres, porque o homem acaba fumando mais. A gente tem muito mais homem tabagista do que mulher. Mas quando a mulher começar a fumar mais, provavelmente a mulher vai ter mais chances de câncer de bexiga. E a gente fala tanto em câncer de mama também, né, no Outubro Rosa. Isso é também, né, um quadro que pode aparecer entre os homens. É menos frequente, mas também é algo que... Nós homens temos a mama, a gente olha no broto mamário, assim, ela é difícil, quase, é muito raro. Mas quando ele aparece, ele é bem agressivo. Então, assim, a gente tem que só encostar. Pronto, não tem nada, acabou. É rapidinho. Não pode ter nenhum caroço, nada. Assim. Sentir um carocinho... Quem eu procuro, doutor, sentir um caroço? Mastologista. Né? Esse é o colega Foge ideal. Da sua área. Foge então. da minha área. Mas pode me procurar, porque assim, eu vou te indicar um mastologista que eu conheço, eu faço alguns exames para ver se não tem nada. Né? Daqui a pouco ele está com uma ginecomastia, que a gente diz, por uso de uma medicação da próstata, né? que é a dutasterida, que é um remédio para reduzir a próstata. Uma das complicações dela é a ginecomastia. O paciente começou a crescer o broto mamário, na hora para a contraindicação da medicação, pode parar. Eu paro. Então, mas o câncer de mama ele afeta a mulher e também o homem. E aí a gente tem uma peculiaridade diferente, assim, que o homem acaba fugindo. O câncer de mama, a mulher faz o autoexame todos os dias, vai tomar banho, todo dia ela passa. Daí, isso aqui é uma coisa sempre que eu quis perguntar para as mulheres. A mamografia é um exame confortável ou não? No meu caso, não é um exame confortável para mim. Em função da minha mama acidência, é uma característica minha também, né? Isso. Mas, enfim, não é confortável. Então, não é confortável, é horrível. E a mulher tem que fazer esse exame. Aperta a mama, né? Um aparelho aperta, dói, né? Dói, é desconfortável. Nem sempre dói. A Camila já tem outra situação, ela já se sente um pouco mais confortável. Sério, o toque de próstata é 5 segundos. E é uma vez por ano. Sim. Mas é que existe um preconceito, existem tabus, é muito diferente. É muito preconceito, né? Então, nós temos que tirar esse preconceito. Que isso nos bate assim, 50% dos homens nunca consultaram com o urologista. É muita coisa. Imagina assim, se pegar países desenvolvidos, tá? 1 a cada 10 pacientes vai ter câncer de próstata. Colocamos assim. Países uma incidência grande. É uma incidência grande. No nosso é de 3 a 4. Então, aumenta bastante, porque o diagnóstico... o diagnóstico. Se a gente for pensar a questão assim, mas por quê? Porque lá as pessoas elas consultam mais, elas diagnosticam, aparecem mais. Agora, uma coisa que é importante, né? A mulher, ela desde que ela menstrua, ela já procura um ginecologista, ela já procura orientação, né? Agora, isso não acontece com um jovem adolescente, né? Do sexo masculino. Não, às vezes o homem ele vai consultar com o urologista com 70 anos de idade. Mas foi lá o que eu falei no início aí, se isso tinha mudado, né? O senhor falou que de um ano para o outro no seu consultório mudou um pouco. Mudou. Eu vejo bastante, mas às vezes mesmo assim, eu já atendi pacientes com 78 anos de idade e a primeira vez estava consultando no urologista. Deveria ter vindo antes, não é? Mas a evolução é favorável. Nós estamos vendo cada dia mais aumenta o número de pacientes jovens que procuram orientações, que vão consultar. Né? Às vezes por um cálculo renal, às vezes por uma infecção urinária, às vezes por uma IST, às vezes por uma varicocele, por uma hidrocele, para vários outros problemas. E aí cabe a nós, urologistas, passarmos confiança para o paciente, para abraçar esse paciente e falar assim, olha, eu vou te cuidar até nós dois estarmos vivos. Agora, doutor,
a gente fala de dor, né? A mulher, quando sente dor, procura um ginecologista. O homem acontece de sentir dor no pênis, nos testículos e também procurar um urologista. E o que pode ser uma dor no pênis ou nos testículos? Geralmente eles vêm, às vezes eles sentem uma dor no testículo, no pênis, eles vêm consultar. Eles já ficam apavorados, já ficam com medo do que pode ser. Pode ser uma infecção urinária, né? Pode ser um trauma que ele teve ali na região do pênis durante a relação. Pode ser uma varicocele que dá dor, desconforto no testículo. O que é uma varicocele? Varicocele são os vasinhos sanguíneos ao redor do testículo, eles fazem uma dilatação. Porque a veia gonadal, que é a veia que puxa o sangue lá debaixo do testículo, ela dá na veia renal esquerda, então é mais fácil a pressão dela aumentar. Do lado direito vai para a veia cava, que é impossível, né, aumentar, por causa da veia cava é muito grossa, que drena todo o sangue do corpo. Essa vasodilatação faz com que os testículos, as células de Leydig que produzem testosterona, elas não produzem tão bem o espermatozoide, possa morrer o espermatozoide, possa produzir pouco espermatozoide, e aí esse aumento da temperatura faz com que o homem produza menos espermatozoide e dificulte a gestação. Então, uma das causas de infertilidade do casal é a varicocele do homem. Aí o tratamento é cirúrgico. Precisa ser investigado. Precisa ser investigado. Então, muitas mulheres não conseguem engravidar quando vê o marido que tem problema. Mas é um tratamento simples? É um tratamento simples, geralmente cirurgia, né? E às vezes a gente utiliza cirurgia, pera lá, cirurgia não é tão simples assim, doutor, não é medicamento. Tranquila. É que para ti é simples, né? É um cortezinho pequenininho do lado da bolsa escrotal, então é bem... A recuperação é rápida, anestesia é boa. Anestesia, hack anestesia. Se precisar, é tranquilo. Da cintura para baixo. Da cintura para baixo, o paciente não sente, mas é bem tranquilo. Assim, não é um procedimento tão agressivo. Recuperação, como recuperação, uma semaninha, 10 dias, o cara já está nas atividades normais, depende do que ele trabalha, né? Então, é uma coisinha simples. Às vezes a gente usa medicação. Nem toda varicocele que afeta ali vai ter que operar. Né? Mas depende tudo de um conjunto, varicocele e espermograma. Espermograma é um laboratório bom, né? Espermograma bom, aí a gente consegue ver e organizar. Então, basicamente é isso, assim, é uma dor por varicocele, por hidrocele. Mas se for mais simples, com medicamentos, com medicamento resolve, começa a reverter, o paciente consegue engravidar. Então, é bem tranquilo. Eu lembro também que eu trago muito para cá também o que se fala no Saúde e Bem-Estar da frequência, né? Porque nós temos várias edições do Saúde e Bem-Estar na nossa frequência 107.7 FM. E já conversamos, inclusive, que algumas doenças, alguns casos são decorrentes da higiene precária ou falta de higiene. Algo simples, assim, limpeza. Sim. Acontece, né? Acontece. Eu lembro que muita gente ficou impressionada com isso. A gente vê bastante, assim, hoje, por exemplo, nós temos uma ideia, a principal causa de câncer de pênis no Brasil é falta de higiene. Não pode. É não limpar. É simples, né? É só puxar a pelezinha do pistolim, né? Nós estamos falando, e higienizar, limpar e secar. Entendeu? Você sabe que nós, numa conversa, a gente falou sobre a importância de você ter higiene nas mãos para você poder, né, colocar a mão depois no pênis. Isso. Então, isso me chamou muita atenção, eu achei fantástico. Tem que lavar, a gente tem que higienizar. Imagina assim, a gente encosta em tudo que é coisa. Fantástico, a gente se dá conta disso, né? Mas, fala sério. A gente não parar para pensar nisso, é fantástico. Imagina assim, vamos supor que tu trabalha no campo. Tá lá, né, carpindo, mão suja de terra, eu preciso urinar. Tu vai lá, tu tocou em tudo que é até em esterco de equipamento, em graxa, em óleo, foi lá, baixou as calças, urinou, né, recolheu ali, tu encostou no pênis com a mão completamente suja, cheia de micróbios, de micro-organismos, de bactérias que podem dar uma infecção. Né? Então a gente sabe que é complicado. Né? Às vezes a gente vai no shopping, principalmente que tu vê os banheiros mais coletivos, tu vai lá, tu sai do mictório, assim, tem cara que tá ao teu lado, o cara sai, pega a porta fora e vai embora. Tipo assim, nem depois limpa a mão. Então, assim, quem dirá antes, né? Então, quem já vai fazer antes? É falta de empatia. É falta de empatia, é falta de... Mas seria importante, bom importante. A gente de lavar as mãos antes de tocar no pênis. Antes de tocar no pênis. Antes e depois, porque depois daí passa para outras pessoas, né? Passa a urina pros outros. Então, tem que cuidar, tem que limpar. Tu
pega, por exemplo, assim, pacientes que têm fimose, hipertrofia do prepúcio, que não consegue expor a glande para higiene, esse paciente tem que fazer cirurgia de fimose, né? Porque ele precisa fazer higiene dali. Isso acontece senão desde... fica coisa retida ali. Fica retida. E fica sujeira e aumenta às vezes o que não aparece. O que não aparece. E aí eu tiro essa chance de ter um câncer de pênis no futuro. Porque eu estou ensinando ele, a gente está ou ensinando a higiene, ou operando para ele conseguir fazer essa higienização. Isso pode acontecer lá desde os 5, 6, 7 anos até os 70, 80 anos de idade. Então, essa é um procedimento para nós homens que pode ser qualquer fase da nossa vida. Desde que a gente consiga fazer uma higiene do pênis, a gente faz o quê? Tira essa chance de ter um câncer de pênis no futuro, que pode fazer uma prevenção disso ali. A fimose. Água e sabão. Água e sabão. Água e sabão. Agora, sobre essa fimose, tu já comentou que seria importante, né, que quando se identifica, ainda quando é criança, se procure para já fazer cirurgia, para fazer já o procedimento, para deixar tudo ok, para não ter esse problema na fase adulta, né? Isso, para não ter esse problema na fase adulta. A gente sabe que nem todo mundo que tem fimose dos guris, tu vai operar, né? Eu vejo o paciente e digo assim, espera, muito novinho, passa essa pomadinha. A partir de que idade tem que se preocupar? Geralmente, assim, a partir dos 7 anos de idade já é para estar quase, assim, exposta à glande, né? Então, às vezes de pequenininho, assim, 2, 3 anos, assim, não precisa, sabe? Ele vai soltar. Mas tu vê que no banho em casa não tá soltando, traz que a gente dá uma olhada, a gente explica como fazer, como que eu vou fazer para expor a glande do filho em casa, para higienizar, para limpar, para evitar uma fimose. Né? Talvez a gente até consiga evitar essa cirurgia no futuro, né? do guri. Então, essa cirurgia é simples. Uma cirurgia simples, só o pós-operatório ele é dolorido, né? Imagina na parte sensível, criança com 7, 8 anos de idade. Então, assim, a gente tenta empurrar o máximo que consegue, né? Não expõe nada, tem risco de infecção nem nada. Bom, aí não tem, aí nós temos que fazer, né? Vai ser um pós-operatório às vezes mais chato, vai dolorido, mas a gente consegue, né, contornar isso ali. Mas tudo explicado bonitinho antes e cuidando. Mas super importante também o acompanhamento, né? Os pais, principalmente, né? Os pais têm que estar junto. Os pais, eu preciso da ajuda deles, às vezes. Na realidade, se o paciente está com uma fimosezinha leve ali, eu preciso da ajuda do pai e da mãe. Né? E às vezes a gente sabe que é corrido para os pais, mas a gente precisa daqueles 2 minutinhos no banho ali para fazer, depois passar a pomadinha. Né? Tipo assim, às vezes é só o que eles fizerem ali já vai evitar que o guri precise fazer uma cirurgia de fimose no futuro. Né? Pode ser que depois lá na fase adulta precise, mas a gente consegue tirar uma criança de 8 anos, não operar e operar ela com 14, é muito melhor, né? Tu tira todo aquele trauma do hospital. Se para nós, com mais idade, já é traumático, às vezes, ir para um bloco cirúrgico, imagina uma criança de 5, 6 anos, né? Dói o coração de tu ver ele assim, né? Sob esse ponto de vista que reside a sua preocupação. Né? Tu vê assim todo, né? Ali a criança nervosa, preocuppada, é complicado. Nós com criança pequena, então é pior. Você é pai, inclusive, você sabe. Guri, daí é complicado, um de 5, um de quase 3, daí é complicado, porque eu vejo nos pacientezinhos e eu vejo eles, daí dá uma angústia assim ali, que eu quero resolver e ficar bem, né? Então Vamos dar uns alôs aqui rapidinho para quem está nos acompanhando hoje. Muitos homens também nos acompanhando, isso é muito bom, tá? Júnior, Rai, Nelly, Thaís, Roque, Elisete, Jane, Wilson, Anuar, Valdete, Tânia, Maria Glória, André, Lomir, Milene, enfim, o pessoal nos acompanhando aí nos nossos canais digitais da Tua Rádio Alvorada, podem mandar dúvidas, viu, gente? É o momento da gente fazer essas perguntas também aqui ao doutor Rodrigo, e vou emendar já uma aqui também, porque dos fatores que levam mais pessoas também para o teu consultório, tenho certeza que é a questão da pedra nos rins. A gente fala tradicionalmente pedra nos rins, é isso? É isso. Então, o paciente desenvolve um cálculo renal, né? Pode ser tanto no rim quanto no ureter. Esse cálculo pode já ter descido para a bexiga. Mas a gente sabe que o cálculo renal é uma das patologias mais comuns também que a gente tem na urologia, assim. Afeta homens e afeta mulheres também. Então, a gente já vê que a urologia não é exclusivamente do homem. Ela já também, a mulher faz parte da nossa área de atuação. Então,
O que acontece? Esse paciente, às vezes, ele descobre ao acaso que ele tem um cálculo renal, vai lá, faz um ultrassom, faz uma tomografia, aí ele me procura para saber o que fazer. Então a gente orienta, explica, às vezes tem que só tratar com água, às vezes tem que fazer algum procedimento invasivo para tirar essa pedra, para resolver. 70% de quem já teve um cálculo vai ter um novo cálculo em até 5 anos. Isso é meio triste, né, doutor? Convenhamos. A pessoa talvez se livra de um cálculo, mas quem sabe ali na frente vai ter outro. Por quê? Porque daí nós vamos fazer o quê? Nós vamos continuar a mesma coisa, nós não vamos mudar nada. Então a gente vai ter uma chance de novo de ter outro cálculo. Os hábitos de vida, quer dizer. Os hábitos de vida, a gente vai seguir igual. Se a gente mudar, ingerir água, cuidar da alimentação com sódio, evitar sódio, né, vai melhorar um pouco. Mas a gente entra na parte que a gente tem patologias genéticas e do próprio rim que vai fazer um novo cálculo, que vai formar. Então esse paciente que teve a segunda crise, né, que vai ser uma pequena porcentagem ali, a gente vai pegar e vai fazer a avaliação metabólica. Porque eu tenho que descobrir por que esse paciente forma cálculo. Será que ele tem uma excreção muito maior de ácido úrico? Ou ele absorve muito sódio? Ou ele joga muito cálcio para o rim e acaba formando pela excreção aumentada de cálcio? Ou será que ele tem uma urina muito básica? Ou ele tem uma urina muito ácida? Então a gente tem que avaliar depois para ver, tu resolveu, agora está aqui, esse é o tratamento que tu vai fazer. E a gente vai monitorando ele. Vamos falar de tamanho de pedra. Que tamanho de pedra a gente consegue excretar, urinar? Geralmente, cálculos menores de 5 milímetros. Então, até 5 milímetros a gente faz terapia expulsiva. Né? Desde que não tenha dilatação do ureter, desde que não tenha infecção associada, desde que o paciente não tenha tanta dor também, porque às vezes o paciente pode ter um cálculo de 3 milímetros, está branco, feito um papel, urrando de dor há 2, 3 dias. Não vai sair. Né? Tipo assim, quem já eliminou um cálculo pode ter feito uma fibrosezinha, uma lesãozinha no ureter, que pode trancar um outro cálculo pequenininho. Mas geralmente, cálculos menores que 5 milímetros, terapia expulsiva. Com medicamento ou só água? Com medicamento. A gente usa tansulosina, né, e medicação para dor. E a água é só o que ele precisa. Por quê? Se eu pegar aquele paciente que tem um cálculo lá de 4,5 milímetros, que está com uma pequena dilatação, né, do ureter, está quase chegando na bexiga, falta 1 centímetro. Se eu pegar para ele e mandar fazer uma hiperidratação, que era o que acontecia na minha época de faculdade, lá em 2006, 2007, Deus livre, muito tempo. Beba água. Né, era muita água. Só que esse paciente, daqui a um pouco, assim, aquela montoeira de água ia descer, pressionava o cálculo obstruía, dilatava, dor. Daí tu acabava operando um cálculo que ele talvez sairia sozinho. Então, assim, hidratação nessa hora é o que tu precisa só para se hidratar. Sob medida. Sob medida. Tá. Eliminou o cálculo. Aí sim, 3 litros, 4 de água por dia. Aí é diferente. Né? Esse medicamento que tu falaste, que você dá para excretar, ele faz o que com o corpo do homem? A tansulosina, ela faz uma vasodilatação ali da uretra, geralmente uretra prostática. Dilata o canal. Dilata o canal. E o ureter também. Geralmente o ureter distal, ele funciona em torno de uns 70% a 80%. Começa a subir o ureter médio, o ureter proximal e rim, ele vai perdendo eficácia. Tanto que no rim a tansulosina funciona 0%. Então não tem indicação nenhuma. Já recebi pacientes que estavam tomando tansulosina por um cálculo dentro do rim. Tá jogando dinheiro fora, tomando remédio que não tem necessidade. Não funciona, não vai precisar. Né? Porque precisa soltar, precisa expandir. Ele vai precisar expandir e soltar, só que ele só funciona lá embaixo. Então, sim, a ação dele lá é lá na região que eu preciso. E aí quando é na bexiga? Geralmente na bexiga, se o cálculo desceu do ureter e caiu ali na bexiga, aí depende do tamanho, ele sai sozinho. Também até 5, 6, até 7 milímetros, 1 centímetro pode sair também. Depende como que ele é, né? Depende, às vezes... As pedras, elas são de diferentes tipos. São diferentes estilos. Né? Às vezes eu já operei pedra que era um grãozinho de arroz, né? E estava preso. Assim, já parece um feijão, daí tem outros que são mais espiculadas. Né? Tem umas pontudas também. Tem, né? Sim, e o problema das pontudas são essas que trancam, porque elas vêm grudando no ureter e arrastando. Ela crava as pontas e não sai mais. E quando é muito pequenininho, também tem... Porque aí eu
uma experiência assim que eu conheço, que é sedimentos, que daí não é nem uma pedra. É só assim. sedimentos. Geralmente é mais depósito da bexiga. Ficou mais... A tua bexiga não está esvaziando direito. Mas assim. pode incomodar também. Pode incomodar. Pode incomodar porque no futuro ele pode formar um cálculo. Daí a gente pensa no cálculo vesical, que é cálculo de bexiga. E geralmente esse cálculo vesical, ele é um cálculo por causa da que a próstata não esvazia direito e retém muita urina. Então, pacientes que têm um resíduo pós-miccional muito alto, sobra muito xixi dentro da bexiga, não consegue esvaziar, esse tem uma chance de desenvolver um cálculo renal. Agora, segunda-feira, eu operei um paciente com 3 cálculos de 3,5 cm cada um. Deu 3 horas e pouquinho de cirurgia. 3 centímetros? 3 centímetros, era assim, ó. E tradicionalmente, qual é o procedimento, essa cirurgia? O que ela faz Eu faço ela por laser. Eu vou lá, entro pela uretra e quebro tudo para não ter corte. Mas antigamente o pessoal cortava, bastava abrir ali a bexiga, tirava os cálculos e mexia na próstata. Nesse paciente eu quebrei todos os cálculos e raspei a próstata dele, que era a causa do crescimento desses cálculos na bexiga. Então o cálculo vesical, ele é um pouco diferente do cálculo do outra parte do aparelho urinário, do rim, que desce e tranca no ureter, mas esse também do rim, ele pode cair na bexiga, ele pode ser que um paciente elimine um cálculo maior e depois não saia na bexiga. Daí eu tenho que ir lá e quebrar esse cálculo na bexiga também. Vou fazer uma pergunta aqui, ó. 11 minutos para o meio-dia, a gente está quase terminando aqui o programa, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para as mulheres, tá? Que estão assistindo a gente, porque tem mulheres que estão assistindo a gente. Vai para a tela? Ou não vou fazer a pergunta aqui, porque eu quero saber, quero que elas me respondam. Quem teve aqui já uma crise, né, de pedra nos rins, se você achou que, e se teve parto normal também, de criança, se é a mesma dor ou não é, porque tem muita gente que diz que é a mesma dor, tem gente que diz que é pior a dor de uma crise de pedra nos rins. Eu gostaria de saber, hein? Sim. Não tive nenhuma das duas, então não sei dizer, mas eu gostaria. Olha, eu tive duas pacientes gestantes com crise de cólica renal. E o que elas disseram? O cálculo dói mais. Ah, não acredito. Porque quando você falou urrando de dor, é isso que a gente ouve falar, né? É o urrando de dor. Porque assim, ó, pensa assim, ó, na hora o cálculo, ele não tem posição, ele é horrível, tu te mexe, ele dói, ele te dá náusea. Na hora do parto, tu vai te doer, mas tu tem o propósito da tua vida tá saindo ali, tipo assim, é diferente. Uma coisa boa tá vindo. Uma coisa boa tá vindo. E ao contrário do cálculo, é uma coisa ruim que tá saindo, né? Mas o cálculo dói mais do que a cólica que a paciente tem da gestação ali. Gestação. Interessante. Respondido. Camila, mais alguma dúvida? Bem, gente, eu queria só agradecer ao doutor e também a quem está na nossa companhia, né? E nossos parceiros sempre. Precisamos... tem pergunta aí. Vamos ler. Pode ficar à vontade que eu não consigo olhar aqui direito. Oiê, o que pode ser? Detecta sangue na urina e exames de ultrassom e tomografia nada aparece. O que pode acontecer? Às vezes o exame de urina ele produz uma hematura microscópica. Aí o que é isso ali? É um sangramento na urina. Pode ser um cálculo renal ou pode ser, por exemplo, a pessoa ela pratica muita atividade física, ela corre, ela caminha. Então, por um microtrauma na parte do pé, a gente pode ter um pouquinho de sangramento e aparecer. O que é importante? Eu fazer uma pesquisa do quê? De dismorfismo eritrocitário. Para quê? Para mim saber se esse sangue da urina ele é antes de passar na filtração ali nos glomérulos do rim ou depois. Se for antes, aí a gente tem que ir no nefrologista investigar por quê e da onde que está vindo isso. Se é depois, aí pode ser cálculo renal ou, Deus do livre, pode ser até um tumor. Tá? Mas daí apareceria no ultrassom, apareceria na tomografia. Às vezes é só dessa parte da caminhada então, ali, né? Ou às vezes é falta de líquido, ou às vezes apareceu, a mulher tá num período meio menstrual ali, ou teve um escapezinho de sangue. Então é sempre bom repetir de 1 a 2 exames que apareçam, né? E às vezes até, quem sabe, trocar o laboratório, por exemplo, né? Às vezes faz num outro. Vamos dar uma avaliada para ver assim. Mas o importante, assim, microscópica, tem que ter dismorfismo eritrocitário para saber se é sangramento antes ou depois. Esses termos, as nomenclaturas, os nomes. As nomenclaturas, elas são difíceis. A gente faz um curso só para saber os nomes. William, tem mais aí questões?
Por hora não, então a gente agradece aqui, eu preciso sempre agradecer os nossos patrocinadores, né? Nossos parceiros aqui do Saúde e Bem-Estar Podcast, Centro de Diagnóstico, Clínica Médica Busnello, Cuidar Bem Card, Manfron Oftalmologia, AF Tecnologia e Segurança, DB Uniformes, Soluzione Imóveis sob medida, Menegúcio Arquitetura e Hospital Cristo Redentor. Queria também contar para quem está na nossa companhia que o Dr. Rodrigo tem um apreço, um carinho muito grande de todos nós, por ser parceiro, por sempre nos atender quando solicitado, e também porque foi com ele que começou todo esse projeto. Ninguém assistiu o nosso primeiro programa, quer dizer, algumas pessoas assistiram, né? Nosso piloto. Porque nós fizemos um piloto para apresentar também para os parceiros. Então, nossa gratidão, nosso reconhecimento aqui pelo teu trabalho, pelo carinho que você tem pela nossa equipe. É recíproco, doutor. Imagina, obrigada mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, assim, porque para eu até me emociono, assim, né? Porque, na verdade, assim, eu fico feliz porque eu saí de Marau aqui. Imagina, a nossa cidade tinha 20 mil habitantes, era pequenininha. Fui, fiz toda a formação, voltei para cá, tipo assim, e poder estar aqui, tendo esses parceiros que são maravilhosos, podendo levar para a nossa população muita coisa, muita informação, muita coisa nova, e que se a gente conseguir mudar, às vezes, 5% da população, a gente já fez muita coisa. E é por um papo, às vezes, né? Não vou dizer que seja o nosso aqui, mas as tantas vezes que nós conversamos contigo, por vezes quem está nos escutando, né, tem algum receio, tem algum preconceito, porque esse preconceito aí pode levar as pessoas a situações muito difíceis, né? E às vezes é só, talvez, Às vezes é só um empurrãozinho que faltava. Precisa, e às vezes até a gente fala de uma coisa que não tem nada a ver com a urologia, por exemplo, e o paciente ouviu aquilo, consultou com o especialista e agora está tratando melhor, sabe? Então isso já... Tá dando uma limpadinha mais caprichada, isso, né? Tá limpando ali mais né? Aí, sabe, tipo, a gente fica muito feliz com isso e a gente agradece um monte, assim, a parceria ali e graças a Deus o piloto foi um sucesso. Agora a gente tem o podcast, então ajudou, né? Ajudou, foi bem importante. E Rodrigo, que bom, doutor Rodrigo, que bom que você voltou a Marau. Nós ficamos muito felizes, porque tem tantos jovens que acabam tendo que sair da cidade, né, para fazer a faculdade de medicina e tudo mais, e a gente gostaria, sim, que voltassem, retornassem a Marau, que a gente seja, assim, um polo de saúde regional e que a gente tenha mais especialistas como você. E ótimos profissionais como você. Doutor Rodrigo, muito obrigada. Sim, obrigado. Um abraço a todo mundo ali e vamos na luta sempre pro melhor para o nosso paciente, para os nossos amigos. Legal. Atendimento no... Eu atendo aqui em Marau no Cristo Redentor, geralmente é todos os dias. Aí eu atendo também em Serafina, em Casca, em Paraí, em Vanini e em Lagoa Vermelha. E Guaporé. Olha só, muitos lugares você vai encontrar o Dr. Rodrigo. Que bom, isso é bom também, né? Interessante. Interessante, levar a saúde e levar novidades para as pessoas também de outros municípios, né? Para elas terem um pouquinho de mim, assim, daqui um pouquinho E municípios menores, às vezes, né? Sem acesso à especialidade. E a gente consegue trazer muito paciente para operar aqui em Marau, que o nosso hospital, graças a Deus, tá bom e cada vez vai melhorando, né? Então a gente fica feliz por poder ajudar assim, né? E tratar pessoas de todas as regiões aqui. E a gente fica feliz quando a gente encontra ela na rua, nessa cidadezinha. Mais aqui, né? Mas quando tu encontra, eles conversam contigo. Então, assim, é muito legal. Assim, faz parte do tratamento também. Faz parte do tratamento. E a gente vê o quanto importante é o nosso trabalho, assim, e difícil, que ele é difícil. Porque a gente vê nossos pacientes em todos os lugares. Então, é bem complicado, mas é muito legal, é muito bom. Que bom. Obrigada, Rosana, a todos que estiveram na nossa companhia. A Júlia Berguete Xavier, nossa produtora também, que hoje não participou, nós não ouvimos a voz dela, mas estava aí o tempo todo, né? Atenta, né? A todo esse trabalho que também aparece nas redes sociais. Obrigada, William Lopes, que estava na técnica. E até quarta-feira que vem, ao vivo, 11 horas da manhã, aqui nas nossas plataformas digitais. Até mais, pessoal. Até lá.